Cheguei em 68 aqui, quando a universidade já tinha 6 anos, 6 anos de funcionamento, já que ela começou a funcionar em 1962, né? E ainda compartilhei desse início, que já tinha passado por momentos de grande tensão. A Universidade de Brasília é uma das universidades no país que tem uma das histórias mais ricas de sacrifícios, de momentos dramáticos, às vezes trágicos, né, embora a sua curta existência de 60 anos. Né. Ela, na verdade, ela é criada por ato de 1961, final de 1961, e começa a funcionar em 1962, na esplanada dos ministérios, em salas do prédio do Ministério da Educação, já que ela não tinha instalações próprias. Tinha uma grande área que lhe foi destinada, mas não tinha instalações ainda construídas. E isso se faz enquanto ela foi hóspede da esplanada dos ministérios. E se faz com muita urgência, né? Se faz mediante a construção rápida, segundo sistemas novos de pré-moldagem e pré-fabricação, sistemas que permitiram a construção em 45 dias de prédios como esse onde nós estamos instalados no momento, né? Bom, estamos aqui ocupando para essa conversa. Essa história da Universidade de Brasília, ela é uma história que precisa ser conhecida, principalmente pelas novas gerações, para saberem que a excelência atingida pela universidade não se fez sem sacrifício. Muitos sacrifícios humanos, perseguições, pressões violentas, políticas, violência física, inclusive, porque a universidade sofreu muitas invasões militares, da polícia militar, dos órgãos de segurança, e de um período de gestão dominadora, como foi a da ditadura militar. Os professores e estudantes primeiros da Universidade de Brasília, eles passaram por esses momentos. Hoje são pessoas que estão já na casa dos 80 anos, mas que passaram por essa experiência que guardam nas suas lembranças. A primeira grande pressão, a ditadura se instala no país em 1964, quer dizer, 2 anos após a fundação da Universidade, o início do funcionamento da Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília segue um modelo libertário, né, um modelo de livre pensar que era incompatível com os objetivos da ditadura, de um regime totalitário como a ditadura. Então era inevitável o conflito de opiniões, o conflito de objetivos, interesses, né, que se traduziram imediatamente em atos, né, que quase truncaram a existência da Universidade de Brasília. Tanto que 2 anos após o início do seu funcionamento, a situação se tornou tão insuportável, tão insustentável, as perseguições realizadas entre professores e estudantes motivaram um pedido de demissão coletiva de 220 professores. Imaginem isso em 1965, quando isso acontece. O pequeno número de professores, era quase a totalidade dos professores que a universidade então dispunha. Pois esses professores, numa atitude da maior dignidade, da maior honradez, eles se reúnem e apresentam, né, a sua carta de demissão. Era um ultimátum à ditadura que estava desfalcando esse quadro por motivos
meramente políticos, motivos de opiniões, né, com professores do maior nível, né. Então, esses professores, os demais professores, colegas desses perseguidos iniciais, que, aliás, vinham de outras universidades, era por atividades exercidas em outras universidades de origem de vários desses professores, pois a totalidade deles, entre os quais algumas sumidades internacionais em diversas áreas do conhecimento, das ciências, das artes, se reúnem, assim não é possível. Não continuamos, né, sob a ameaça constante, né, de demissões, de perseguições, o que obrigou alguns professores a se exilarem, inclusive, saírem do país, como foi o caso do próprio Oscar Niemeyer, que foi forçado, né, pelas circunstâncias adversas a procurar sua realização em países estrangeiros. É quando ele vai para Argélia, projetar a Universidade de Argel, né, e vai criar alguns dos seus edifícios emblemáticos. E como é o caso de muitos outros artistas que assim procederam. É natural que a universidade já dispunha de um certo renome, porque foi um modelo revolucionário de ensino acadêmico implantado por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que era o grande ativista da implantação da universidade, um homem dinâmico, um homem de luta, um homem que não se conformava com o convencional e que foi logo visado, né, como desses indivíduos perigosos, né, para o regime então dominante. O próprio regime, para não se ver exposto à crítica internacional, a Universidade de Brasília já gozava de um prestígio internacional em função dos seus criadores e das ideias que ela implantou, que eram revolucionárias no meio acadêmico. É a abolição da cátedra vitalícia, que criava verdadeiros feudos dentro da universidade. Enfim, era de uma abertura, a organização do ensino por departamentos e não mais cátedras vitalícias, como eu disse, era a progressão nos cursos por créditos, por disciplinas, por semestres. Era uma série de ideias que eram a resposta a todo o movimento progressista instalado dentro da velha universidade, ainda ancorada em 1922, quando ela é criada no Brasil. Então, essa nova universidade já tinha gozado de um prestígio que se propalou além fronteiras e chamava a atenção pelas contribuições que estava realizando, né, os seus projetos inovadores, as suas pesquisas, etc. Então, o próprio sistema cuida de preservar a universidade, embora desprovida da sua essência, da sua alma, que eram esses mestres iniciais. E introduz aqui, abre as portas, digamos assim, para os oportunistas, como geralmente acontece. Aqueles que, em busca de uma colocação como professor, de um emprego que lhe dê sustento, vão chegando, se aproveitando desse vazio, desse ato que se criou com a demissão de 220 professores e vão formando um novo quadro docente. Claro que muita gente de valor chegou aqui também, principalmente na área das artes, como Atos Bulcão, Paulo Emílio Salles Gomes, como Seschiatti, Marília Rodrigues, que eram grandes nomes da arte. Eu estou falando agora no campo específico das artes.
E essas pessoas foram se organizando em grupos de resistência. A Universidade de Brasília passa a ser, né, um reduto de resistência dos professores que eram jovens nessa época e que não se conformavam com as várias imposições da ditadura. Os próprios estudantes, os jovens são sempre os primeiros a reagir a essas situações e influenciados pelas ideias do momento, que foram truncadas pelo golpe militar, foram interrompidas pelo golpe militar, esses estudantes vão se organizando em diretórios acadêmicos, diretórios centrais, e vão então se formando focos de resistência que não agradavam em nada aos militares da época, principalmente devido à proximidade da universidade com os centros de poder da ditadura, né? E aí, então, vão se formando esses grupos e esses eventos, essas atitudes que vão criando corpo, influenciando outras universidades, como o Rio de Janeiro, que, claro, que já tinham os seus embriões também, todas elas já possuíam os embriões do novo pensar que se instalou com o governo de Juscelino Kubitschek, né? Então, esse novo Brasil, cuja trajetória foi interrompida bruscamente pela ditadura, passa a reagir, dá sinais de vida em que lideranças novas surgem e novas formas de organização. É nesse contexto que ocorrem, então, invasões da universidade, demonstrações de força para interromper a progressão perigosa, né, desse novo pensar que ameaçava, segundo eles, né, o regime militar dominante. Surgem, então, grandes movimentos e, naturalmente, esse convívio era impossível entre jovens professores, jovens estudantes, novas ideias que vinham do exterior, ideias de liberdade, ideias de pensamentos novos, ideias filosóficas, políticas, novas conquistas científicas e por aí afora, né, eram incompatíveis com o pensar retrógrado desses regimes reacionários, né, que se implantaram no Brasil nessa época. O regime reacionário, né, e novas organizações extremamente ultrapassadas e sob influência, diga-se de passagem, de ideias estrangeiras também e de interesses, principalmente mais do que ideias, interesses estrangeiros que estavam implantados no Brasil. E surge, então, a ideia, no meio desse ambiente de perseguições, de ameaças, quando eu chego aqui em 1968, 6 anos depois, que me deparo com isso, mas um ambiente de grande ebulição também, de grande força de pensamento, que reagem, que não se conformam em simplesmente baixar a cabeça e obedecer aos caminhos traçados pelo regime militar. Em 1965, como eu disse, 120 professores, 220 professores solicitam o seu afastamento da universidade. Alguns ainda permaneceram e, devido à necessidade de manter viva essa universidade nova, é uma universidade promissora, eles vão se criando essa perspectiva de uma sobrevivência digna. E é nesse ambiente que surge um pouco mais adiante a própria DUMB,
como uma reação, né, à necessidade dos professores progressistas que aqui chegaram, como era o grupo das artes, o grupo das ciências, o grupo da arquitetura e urbanismo, o grupo da música. Esses professores se sentem ameaçados e sentem aquela necessidade imperiosa e inevitável de se unirem como uma medida de proteção, né, e uma garantia de prosseguimento. Então, contribuíram para isso algumas invasões. Em 1968, depois das ameaças iniciais, há uma grande invasão da universidade, devido a falsas denúncias. Naquela época ainda não se usava fake news, mas houve um professor que espalhou, um professor estrangeiro, por sinal, que espalhou fake news que deram, então, a justificativa e a motivação para que o campus da universidade fosse invadido sob o pretexto de coibir o avanço desses movimentos mais ousados, digamos assim, mais abertos, né? A universidade foi ocupada, foram até agredidos muitos estudantes, houve prisões, houve inclusive tiros dentro do próprio campus da universidade. Bom, ultrapassado esse momento, esses fatos voltam a se repetir em 1977, de uma forma muito grave, muito séria, né? Também com nova invasão. Nessa ocasião já me encontrava aqui e atuando com outros professores na realização de nossos projetos profissionais. Quer dizer, o ambiente político é inevitável. Quer dizer, a política é a prática da cidadania. Não se fala de política partidária, mas se fala da atuação cidadã de todos os habitantes de uma cidade nova, como era Brasília, empenhada em avançar as ideias geradoras de uma cidade moderna e inovadora como era Brasília, e de uma universidade compatível, né, com a cidade inovadora que era Brasília. A Universidade de Brasília passa a se tornar, mais do que um exemplo, uma motivação, né, um objetivo a ser alcançado por todas as demais universidades do país. E essa reação era inevitável. Foi colocado aqui um reitor militar, né, e vários indivíduos igualmente militares que passaram a administrar a universidade, coibindo essas reações, essas manifestações progressistas que estavam ocorrendo. É uma história muito longa, muito cheia de fatos dramáticos, como eu disse, alguns trágicos, né, que implicaram em perseguições e violências, né, onde as portas eram arrombadas por botinas militares que guardaram por muito tempo as marcas das solas das botas militares, arrombando portas de laboratórios onde se refugiavam esses estudantes e esses cientistas. E as perseguições foram acontecendo ao longo do tempo. Então, isso foi em 65, 68, 77, e é claro que ninguém impede o progresso pela violência, né? A violência será sempre derrotada, o obscurantismo será sempre perdedor numa luta contra a consciência progressista, a consciência avançada, né? O livre pensamento, a liberdade de opinião, isso aí há de prevalecer sempre, em qualquer época, embora reveses parciais inevitáveis, como esses ocorridos, né? Em 1977,
houve um fato, agora objetivamente e pontualmente, um fato que marcou muito essa trajetória, essa sucessão. O Conselho Universitário nunca havia se reunido na história da universidade, porque nunca houve necessidade de apelar a um órgão superior. Tudo funcionava tranquilamente, rotineiramente, com lideranças extraordinárias, como a de Darcy Ribeiro, que foi reitor, Frei Mateus, que foi seu sucessor, frade dominicano, sucessor de Darcy Ribeiro na condução da universidade, Anísio Teixeira e tantos outros que colaboraram nesse empreendimento. Pois em 1964 entra um reitor militar, aliás, não foi em 64, ele entra um pouco depois, porque ainda houve um cuidado, como eu disse, de manter as aparências com personagens civis, embora respaldados por presenças militares que policiavam os seus passos, né, na condução da universidade. Mas acaba por cair essa máscara, esse disfarce, essa camuflagem, para usar uma expressão mais militar, né, e entra um militar extremamente inteligente, treinado, né, para conduzir um processo delicado, sutil, como era o da Universidade de Brasília. E esse homem, ele passa boa parte do seu tempo na esplanada dos ministérios, junto a órgãos de segurança que determinavam os caminhos a serem traçados na Universidade de Brasília. Ele foi pós-graduado nos Estados Unidos, onde dizem o verdadeiro motivo da sua pós-graduação seria exatamente, isso dizem, nunca foi provado, mas não havia por que duvidar. Ele foi treinado para conduzir, sob o ângulo da inteligência, né, e dos interesses de país estrangeiro, os destinos da Universidade de Brasília. E o seu dia a dia não reafirma, comprova esse seu comportamento na direção da UNB. A universidade é invadida, a universidade acusa a presença frequente de militares da Polícia Militar, dos órgãos de segurança, como a SNI, havia denúncias entre os estudantes, né? Havia informantes entre os estudantes, eu próprio tive a oportunidade de comprovar isso, e essa ameaça era crescente entre estudantes e professores. E houve uma manifestação espontânea, por motivos que não interessa aprofundar aqui, mas que justificaram a punição severa do reitor militar em relação aos participantes e estudantes dessa época. Então, são relacionados alguns estudantes para serem expulsos, suspensos e punidos com advertências, né, em 1977. Os estudantes que, nesse momento, já tinham outro nível de organização, recorrem a um advogado, que eu acho que deve ser mencionado, que já nos deixou, que representava também esse pensamento progressista identificado com o que havia de mais avançado, que foi o Sigmaringa Seixas, que marcou época no exercício da advocacia aqui em Brasília, em tempos em que a advocacia e o direito se identificavam com as causas progressistas. Pois o Sigmaringa Seixas assume a defesa dos estudantes punidos e usa de um recurso que não foi previsto pela
a mentalidade bitolada dos militares no poder. O Sigmaringa Seixas recorre, dentro da letra do Estatuto, ao Conselho Universitário, que era um órgão previsto na estrutura da universidade, mas que nunca havia sido constituído e convocado para funcionar. E pega de calças curtas a administração, que compõe às pressas esse conselho, tentando manipular sua Constituição, e eu posso testemunhar, porque eu, nessa época, ocupava a direção da Faculdade de Arquitetura, escolhido pelos meus colegas, diga-se de passagem, que tiveram que impor goela abaixo da administração central a minha presença na direção. Eu era, como eram os demais professores das artes e da arquitetura, presenças incômodas, digamos assim, para essa administração reacionária e totalitária. Eu fui pressionado através de telefonemas na minha própria casa para que desse um jeito para que os escolhidos representantes estatutários do Conselho Universitário não criassem problemas, né, como eles diziam, isto é, não criassem resistência aos intuitos da administração central. Eu não posso fazer isso, nós agimos de forma livre e democrática. Como é que eu vou influenciar a escolha de um representante ao Conselho Universitário? Eu já era representante nato como diretor, né? E ali, então, me dizia o reitor na época, o senhor deu um jeito, né, para que o representante do Instituto, da congregação de carreira do Instituto de Artes e dos cursos de arte e da Faculdade de Arquitetura seja alguém, só faltou ele dizer, dócil aos desejos e intenções da administração central. Eu digo, não, eles serão escolhidos da forma regimental, né? Reunirei os professores e eles escolherão livremente o representante. E assim foi. E tentamos, diante dessa composição apressada, reunir ainda alguns professores mais progressistas de diversas áreas, de história, de ciências sociais, das ciências exatas, etc., para que se contornasse esse impasse que se criou com a punição severa de jovens estudantes porque não obedeceram à cartilha da ditadura, né? E que com expulsões, inclusive, com suspensões variando de 90 dias a 25, 7 dias, conforme a gravidade estipulada pela administração central. Devo dizer, inclusive, que entre esses estudantes chamados de ativistas, que eram estudantes que tinham uma certa liderança, que tinham um certo dinamismo, uma participação na vida universitária, estavam figuras que depois iriam se tornar figuras líderes da política do Distrito Federal, como foi a deputada Érica Cocai, né, como foi a deputada Arlete Sampaio, como foi um líder, Beto Almeida, e tantos outros que, evidentemente, eram de pessoas mais talentosas, com mais espírito de liderança, e que assumiram, né, de peito aberto essa postura às claras, diga-se de passagem, de passeatas, de manifestações coletivas, assembleias, etc., o que era terminantemente proibido no espaço do campus. Bom, isso gerou uma série de eventos posteriores, evidentemente que isso não ficaria sem consequência, essa atitude impositiva da administração central na vida universitária, no que diz respeito ao corpo docente e ao corpo discente da universidade. Foi convocada a reunião, a primeira reunião do Conselho Universitário,
em que tínhamos preparado uma festinha para comemorar com os amigos e tivemos que suspender de última hora para que eu pudesse participar da reunião do Conselho Universitário, que durou das 4 horas da tarde às 21 horas, né, sem sairmos do auditório do plenário da reunião do Conselho Universitário, em que, para justificar o seu ato punitivo, o reitor fez ler pelo procurador jurídico da universidade, vou me poupar aqui de enunciar o seu nome, porque ele está registrado nos anais da universidade, fez ler um relatório de 80 páginas proveniente do SNI, provando que o SNI espionava cada passo dos líderes estudantis e dos líderes docentes, onde se relatava até conversas íntimas entre namorados, onde havia sempre um informante nas proximidades. Reuniões, assembleias, os atos estudantis estavam todos registrados com minúcia de detalhes, uma coisa odiosa, asquerosa, sabe? A intromissão na vida íntima, na vida privada das pessoas que faziam parte da população universitária. Pois isso foi lido, foi tornado público nessa primeira reunião para justificar o ato punitivo dos reitores, pintando cada um desses personagens com figuras perniciosas, perigosas até à vida universitária, coisa que só existia na imaginação doentia dos dirigentes de então, né? Imaginação paranoica desses dirigentes, e que infundia medo, infundia temor entre vários professores e estudantes. É preciso que se diga que vários professores foram tomados de temor a ponto de recuarem de posições mais avançadas que poderia anular as atitudes punitivas, que se baseavam exatamente no fato de que eram jovens idealistas, jovens dinâmicos, às vezes até mal comportados, digamos assim, né, que davam vazão a essa sua energia juvenil, né, e que poderiam não representar nenhum perigo. E a universidade, como sendo uma universidade de respeito, uma universidade moderna, a sua obrigação era orientar estes jovens e não puni-los, mesmo que eles estivessem cometendo algum ato menos correto, né? Então, a obrigação, por natureza de uma universidade, é educar e não punir, né? Então, esse era o grande argumento que nós levávamos para o Conselho Universitário, que não era recomendável nenhum ato punitivo, porque isso só iria radicalizar e agravar os fatos futuros, né? Pois bem, essa reunião que durou de 16 a 21 horas, 5 horas, né, sem... eu não vou dizer sem alimentação, porque foi servido um lanchinho no próprio local da reunião. Mas esse estado de tensão, de confronto que gerado por essa reunião, resulta na confirmação da atitude da reitoria, no caso. E claro que isso iria provocar reações, revoltas, o prosseguimento desse estado belicoso, né? Enfim, pode-se imaginar qual a consequência, qual o desdobramento de uma reunião desse tipo. A primeira reunião do Conselho Universitário de Brasília, cujas atas eu disponho na minha documentação particular até hoje, né? E que já cedi a outras pessoas, inclusive, que na época eram estudantes e que depois passaram a exercer posições de vanguarda e liderança na sociedade de Brasília, né? São pessoas que lembram perfeitamente desses fatos. A consequência previsível
dessa decisão do Conselho Universitário foi uma autorização ao reitor para instalar uma comissão de inquérito rigoroso sobre os responsáveis pelos fatos havidos que justificaram as punições, né? E é nomeado, então, o decano de assuntos comunitários para presidir essa comissão, uma pessoa de inteira confiança do reitor, altamente suspeita, que só poderia conduzir para os resultados, então, que foram as expulsões foram algumas 30 expulsões da universidade, foram algumas suspensões por 90 dias, expulsões por 25 dias, etc., elevando para 64 o número de punidos. Aliás, isso é mencionado num livro que relata esses fatos, de autoria do professor Murilo Ramos, né, contando a história da DUMB, a história de resistência da DUMB, que começa exatamente nesse ano de 77, pela necessidade de criar defesas, né, para os professores e estudantes, né. Então, essa fermentação gerada pela reunião do Conselho Universitário leva a um desdobramento de fatos sucessivos, que seriam essa comissão de inquérito, que cria um documento manuseável pelo reitor e uma série de outras consequências, enfim, que podem ser obtidas nesse livro. Aí se cria, então, vários movimentos, digamos, vamos chamar assim, entre os professores e os estudantes, que passaram a se reunir em auditórios, em salas dos departamentos, para trocar ideias sobre aquela ameaça que pesava sobre a cabeça de todos, aquele mal-estar generalizado, né, e a vulnerabilidade que esse fato criou, né, e a dúvida sobre o futuro de cada um dentro da universidade. Aí, então, se desenvolve essa necessidade de defesa da categoria dos docentes, que passaram a se reunir, e as sucessivas invasões, presença de forças de segurança dentro da universidade. Eu mesmo sofri, né, essa pressão, né, quando dando uma aula sobre o plano habitacional do governo federal, né, que na época estava empenhado na criação de planos habitacionais, tipo do BNH, etc. Então eu costumava levar os meus alunos às invasões, às favelas de Brasília, para mostrar em loco o que era o problema habitacional e dizer quais as medidas, criticando as iniciativas de BNH que se baseavam em financiamento, juros, prazos, etc. Agora, o problema é mais profundo e mostrava o problema decorre das desigualdades fundamentais da sociedade brasileira, né? E era uma aula dada para várias carreiras profissionais, estudantes que se misturavam numa sala lá da Faculdade de Educação, em que um dos estudantes, meu conhecido, depois da aula, me procurou e dizendo: olha, você não sabe o que eu ouvi, o comentário que eu ouvi de alguém perto de mim, dizendo, se referindo a mim, dizia: esse cara está procurando cadeia ou cemitério, dizendo essas coisas. Era assim, nesses termos, né? Porque os estudantes eram informantes. Eu tive prova disso um dia que eu precisei ligar para um deles e me atendeu
do órgão de segurança onde ele trabalhava. Era o telefone que eu tinha dele, que eu fiquei apavorado. Eu digo, uma pessoa que se aproximava de mim educadamente, conquistando a minha confiança, e quando eu precisei falar com ele por um motivo didático, né, atendeu de um órgão de segurança do governo. Eu digo, é bom, valeu a lição. Sabe? Esse é só apenas um exemplo. Um outro momento que eu faço questão de relatar, que está descrito no livro do professor Murilo Ramos, que é sobre a Adumbe, foi numa dessas invasões em que os estudantes e os professores eram submetidos à revista. Tinham carros parados na entrada do campus, onde a gente era obrigado a abrir o porta-malas, abrir o carro para mostrar que era inofensivo, que não carregava nenhum artefato perigoso, né, ou alguma arma. Era assim. Imagine aqui dentro do campus, onde os militares, soldados, se postavam na porta da sala de aula, que eu tive ocasião também de pedir a alguém que se retirasse de dentro do ambiente didático da universidade, dizendo que ali havia um diretor que tomava todas as providências de segurança, que não era necessária a presença de um militar fardado e armado na porta da minha sala de aula. Né? E ele, por sinal, até eu falei educadamente, pedi que ele se retirasse, se retirou. Mas era assim, só para dar uma ideia, os estudantes eram presos e colocados em ônibus, lotavam ônibus, que eram levados para os quartéis militares do setor militar. E entre esses estudantes, às vezes estavam filhos de parlamentares, filhos de personalidades da sociedade de Brasília, etc. Indiscriminadamente, era aquela tarrafada que pegava um bando de estudantes fazendo uma gritaria ou fazendo uma reunião, uma coisa desse tipo. E eram postos no ônibus. Depois, naturalmente, os pais, conforme a sua influência, liberavam cada um deles. Mas os que não tinham pais influentes permaneciam presos, como foi o caso de um estudante que eu respeitava muito, embora reprovasse o seu excessivo entusiasmo, que eu dizia, você tem que se conter, porque nós estamos em situação insegura, né? E isso pode agravar as ameaças que pesam sobre nós. E ele dizia, deixa disso, era um dos movimentos radicais, você está com medo? Eu digo, estou com medo, sim, né? Porque isso põe em risco toda a comunidade pela qual eu sou responsável. Esse estudante, infelizmente, nos deixou há pouquíssimo tempo, foi vítima, ironicamente, de uma doença neurológica progressiva, que é a ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, e viveu um drama pessoal que, embora sendo uma pessoa dinâmica, uma pessoa agitada, polêmica, ele terminou seus dias estendido numa maca, né, onde era possível mexer só com os olhos, né? Ele entendia tudo o que se passava, ouvia tudo o que se passava, mas não conseguia se exprimir nem corporalmente, nem através de uma linguagem corporal, né? Um estudante que eu respeitei muito, apesar de discordar dele em várias vezes, mas era uma discórdia respeitosa, uma discórdia honesta, uma discórdia que era a expressão da liberdade de opinião, de opiniões diferentes, né? Com todo o respeito. Posso dizer o nome dele, porque com orgulho, inclusive, que era o Paulo Veiga, conhecido de muitos estudantes dessa geração. Foi nessa época que Onestino Guimarães também teve que sumir da paisagem, né? E outros, como o Ieda Vargas, né? E mais um outro que não me ocorre o nome no momento, que foram 3 estudantes que sumiram e que até hoje não se sabe do seu destino, né? E isso era comum.
Foi nessa época que um estudante foi atingido também numa dessas invasões por um tiro dessas forças militares, que conseguiu sobreviver e pode dar esse testemunho ainda hoje. Pois bem, então os professores passaram a se reunir a miúde nos seus horários, nos seus intervalos didáticos, seus horários de folga, e nós estávamos num grupo desses professores da arquitetura e de outras áreas de conhecimento, de outros departamentos, numa reunião, numa das salas da arquitetura, que estava disponível no momento, junto ao corredor do Minhocão, quando ouvimos gritos lancinantes de jovens, né, uma voz jovem, masculina, né, em correria desabalada, pedindo por socorro. E, como a sala era perto, eu fui o primeiro a sair da sala, cheguei no corredor onde passa um estudante em louca disparada, apavorado, né, perseguido por um policial de arma na mão, fazendo pontaria nas costas dele, a uma certa distância, disposto a disparar a sua arma dentro do corredor do Minhocão. E nós saímos todos gritando de dentro dessa reunião, para ver se despertava esse imbecil do seu ataque de ira descontrolado, né? E, por sorte, ele não chegou a disparar a sua arma, talvez ele tenha caído na razão, né, por esses gritos de para, isso não é maneira, né? E o estudante conseguiu se refugiar dentro da sala de trabalhos do diretor do curso de matemática, né? Professor Geraldo Ávila, cujo nome pode ser pronunciado também, que chegou a ser pretendente a substituir o reitor militar, né, nesses momentos de renovação mais tarde. Então, são muitos os episódios trágicos, dramáticos e inúmeros, né? E alguns trágicos, como eu disse, que resultaram em prisões. Dentro desse quadro de prisões indiscriminadas, de ônibus lotados de estudantes, eu mesmo, na condição de diretor, me senti na obrigação de visitar no setor militar aqueles estudantes, meus alunos, né? Eu digo, eu como diretor sou responsável pela segurança, pelo bem-estar dos estudantes na sua atividade discente. Eles foram presos aqui dentro, né, sob minha responsabilidade como diretor. Então fui ao quartel, não consegui ver nenhum, mas fiz saber a eles, tomei conhecimento posteriormente, de que eles receberam a notícia da minha presença e do meu interesse pela segurança deles. E talvez isso tenha contribuído para que eles tivessem sido tratados com algum respeito, né, sabendo que havia um professor, um diretor de faculdade que estava acompanhando os acontecimentos, né. Então, são inúmeros episódios como esses, né, que a gente poderia relatar. E aí cresceu, então, esse movimento, né, para a criação de um órgão, de uma entidade que congregasse os docentes para várias finalidades, finalidades intelectuais, finalidades culturais, evidentemente, mas cuja maior urgência naquele momento era a proteção coletiva do grupo docente, que notoriamente ameaçada pelas atitudes arbitrárias e pouco claras, digamos assim, sem nenhuma transparência por parte da administração central da universidade. Finalmente, depois de muitas tentativas, a ADUMB, Associação Docente dos Professores da Universidade de Brasília, é criada, com muitas reações, tentativas de impedimento, de assembleias, né, de
de acusações, de algumas reuniões feitas nos anfiteatros da universidade, outras, como eu disse, em salas mais discretas do ambiente universitário, e algumas até fora da universidade. Essas reuniões existiram. E nós, então, conseguimos, impedidos de criar, né, a associação dentro do ambiente universitário, porque eram atividades consideradas subversivas, né? Era o epíteto usado pelo regime militar. Tudo aquilo que era considerado ameaçador era considerado subversivo. Indivíduos e entidades, atitudes eram subversivas. Então conseguimos, com a colaboração da Associação Comercial, a cessão do auditório MOR, auditório nobre do Palácio do Comércio do setor comercial sul, para realizar uma assembleia. Houve uma convocação pública através da imprensa, foram cerca de 180 professores, se eu não estou enganado, criando, então, nessa assembleia, o que foi a Associação Docente da Universidade de Brasília, a ADUMB, que passou a nos orgulhar, né, como representante até os dias de hoje. Isso foi em 1980 e poucos já, né, porque esse esforço continuou ao longo dos anos, mesmo após o término da ditadura militar, né, o arrefecimento, digamos assim, do regime militar. Então, continuou esse esforço, sempre sofrendo obstáculos, reações, impedimentos da parte do reitor militar, que, diga-se de passagem, se estendeu além do próprio final do regime militar. Ainda passou mais um ano aqui dentro, tentando fazer o seu sucessor, provavelmente que encobriria, né, os fatos praticados, os fatos obscuros, secretos, alguns, praticados durante o regime, a sua administração. Então, esse é o embrião, né, o processo de gestação, melhor dizendo, dessa associação que hoje nos enche de orgulho. Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, a ADUMB, que completa já várias décadas de existência. E eu te digo com muito orgulho que tive a oportunidade, isso aí é um privilégio, de ter assistido a essa reunião, esta Assembleia Geral de fundação da ADUMB no auditório do Palácio do Comércio, que só por esse motivo já merecia ser tombado, né? Que foi o berço natural, o berço de nascimento da ADUMB. A ADUMB, que depois participou de vários atos, de várias atitudes ao longo do tempo, que nunca foi pacífico, nunca foi inerte, né? O processo docente na Universidade de Brasília, da vida docente da Universidade de Brasília, nunca foi tranquilo. Sempre teve que lutar pela sua sobrevivência, sempre teve que agir, né, em defesa dos ideais dos professores, dos seus direitos, direitos salariais, direitos jurídicos, enfim, toda sorte de direitos políticos, evidentemente, né, que justifica a existência, uma existência que sempre foi digna, uma existência que sempre foi cercada de gestos nobres e honrosos, né? É o que eu poderia, no momento, resumidamente, apesar da extensão, isso é apenas um resumo dessas várias décadas de existência da ADUMB. Façam as contas, de 1983, se não me engano, 82, 83, 77, foi por aí, 82, 83, a ata de fundação. Então, seriam 40 e poucos anos de existência da ADUMB. E em breve estaremos comemorando seu cinquentenário.
E se eu não puder fazê-lo, confio nos meus sucessores.